Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos fazer uma introdução à geometria espacial e vamos ver aí também um pouquinho da diferença entre uma geometria de posição e geometria métrica, ok? Bom, a geometria plana a gente já conhece um pouquinho, né? Quando a gente pensa em geometria plana, a gente pensa em algumas figuras que têm uma ou duas dimensões. O que é isso? É o comprimento, largura, comprimento e altura, né? Então a gente está falando sobre duas dimensões. Já a geometria espacial, a gente vai tratar algumas figuras, né, que podem ser que tenha os pontos que não estejam no mesmo plano, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você pensa na reta, a reta ela possui uma única dimensão, que é o seu comprimento, ok? Então, pensar na reta, você está pensando em uma dimensão. Quando você pensa no triângulo, você pensa aqui em duas dimensões, né? Então, é uma figura plana de duas dimensões. Você tem a altura, né? Você tem a base, o comprimento e assim por diante. Beleza? E percebam que tanto a reta quanto o triângulo é uma figura que mantém um conjunto de pontos pertencentes aí, né, contidos num único plano. Agora, quando a gente pensar em geometria espacial, a gente vai pensar como, por exemplo, o cubo. O cubo é um sólido geométrico, né? Mas você percebe, ó, que o cubo ele é formado por figuras planas. Só que são figuras planas que não estão no mesmo plano. Beleza? Então aqui nós vamos falar que ele possui três dimensões. Ele possui aqui uma largura, um comprimento, uma profundidade e uma altura, tá? Então nós temos aqui três dimensões. Então quando a gente começar a pensar agora em geometria espacial, nós vamos pensar em figuras com três dimensões. Bom, aqui pessoal a gente vai ver também um pouquinho da diferença, como eu falei para vocês, da geometria espacial métrica e espacial. Quando a gente pensar em espacial métrica, a gente está pensando em volumes, tá? A gente está pensando em superfícies, né? Tudo aquilo que a gente vai poder calcular aí acerca dos sólidos. Quando a gente pensar em geometria espacial de posição, nós vamos estudar algumas posições relativas de figuras geométricas no espaço, que é o assunto da nossa aula hoje. A gente vai pensar aqui em algumas situações, algumas posições relativas acerca dessas figuras, tá? Bom, a geometria espacial de posição, ela requer alguns elementos que são muito importantes, tá? Que são os postulados e os teoremas. Qual é a diferença entre postulado e teorema? O postulado são proposições que eu vou aceitar como verdade sem haver a necessidade de demonstrá-lo, ok? Agora, o teorema. O que é o teorema? É uma proposição que eu aceito como verdade, mas eu tenho que fazer uma demonstração dessa verdade. Beleza? Então, essa é a diferença entre postulado e teorema. Bom, pessoal, relembrando aqui alguns conceitos primitivos que nós vimos na geometria plana, né? Bem como na geometria espacial, a gente vai continuar tendo essa ideia de ponto, reta e plano, tá? Bom, o ponto nós representamos ele como se fosse um risco, né? Como se fosse uma bolinha, como se fosse essa representação que a gente colocou aí. E dá o nome-se com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Agora, a reta é um conjunto de pontos que estão alinhados e nós vamos chamar com uma letra do nosso alfabeto minúscula. E os planos, né? O plano, ele é representado pela letra do alfabeto grego, tá? Então aqui nós temos a representação de ponto, reta e plano, beleza? E é claro, nós não podemos esquecer também do conceito de espaço. O espaço é o conjunto de todos os pontos, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a estudar alguns postulados ou axiomas, tá? Axiomas e postulados é a mesma coisa, são a mesma coisa e são proposições que a gente vai aceitar como verdade. O primeiro postulado aqui é o postulado da existência. Existem ponto, reta e plano, ok?
Numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos, então as imagens estão aparecendo aí para vocês. E no plano, bem como fora dele, também existem infinitos pontos. Então, são postulados que a gente não vai conseguir fazer uma demonstração. Nós vamos aceitar isto como verdade. É o postulado da existência, ok? Próximo postulado, pessoal, o postulado da determinação. Então, nós temos aí a primeira determinação que, por dois pontos distintos, nós conseguimos determinar uma única reta, beleza? Então, por quantas retas passam por dois pontos distintos? Uma única reta, beleza? E três pontos não colineares determinam um único plano, tá? Colineares quer dizer alinhados, então não estão alinhados, beleza? O próximo postulado é o postulado da inclusão. Uma reta que possui dois pontos distintos em um plano está contida neste plano, beleza? Então, olha lá, por dois pontos passa uma única reta. Se esses dois pontos estão contidos no plano, então essa reta também está contida no plano, ok? Bom, próximo postulado é o postulado da divisão, ou seja, um ponto divide uma reta, olha lá, um ponto divide uma reta divide um plano e um plano divide o espaço, ok? Bom, então o que acontece com a reta que está sendo dividida por este ponto? Quando esse ponto divide essa reta, nós vamos ter outros dois pedacinhos dessa reta onde ela vai ter uma origem, onde esse ponto passa a ser a origem, e aí nós temos duas semirretas, que são consideradas também opostas, ok? Agora, a reta, ela divide o plano em dois semiplanos, tá? E esses semiplanos também são opostos, beleza? Próximo postulado, o postulado da intersecção. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, pessoal, então tem uma única reta em comum passando por esse ponto, beleza? Próximo postulado é o postulado das paralelas. Dado um ponto P em uma reta R, existe e é única a reta que passa por P e é paralela a R, ok? Agora nós vamos ver algumas posições relativas entre duas retas. Temos as retas concorrentes, que nós já estudamos um pouquinho na geometria plana, né? Quando você tem um único ponto em comum entre essas duas retas. Temos as retas que são paralelas distintas, quando elas forem coplanares. O que são coplanares, pessoal? É que elas pertencem, elas estão contidas no mesmo plano, tá? E é claro, elas não vão ter ponto em comum, ok? Paralelas não possuem ponto em comum. Temos as retas paralelas coincidentes. O que são isso, né? Normalmente aparece retas coincidentes. É que elas são iguais, ou seja, elas possuem os mesmos pontos no determinado plano, tá? Então estão ocupando a mesma posição. Retas reversas, quando elas não forem coplanares. Então essa aqui, ó, é a ideia de retas reversas. Você tem retas que são de planos distintos, beleza? Ângulo entre retas reversas, pessoal. Então como é que eu vou saber aí como encontrar o ângulo entre retas reversas? Perceba que nós temos a reta RS, elas são reversas. Então é como se eu fizesse uma projeção, ó, de uma reta paralela a R, que eu estou chamando aqui de R', e ela, claro, olá, está formando o ângulo θ em relação a S. Então é como se eu estivesse fazendo essa projeção paralela em direção aqui à reta S para verificar o ângulo que essas duas retas estão formando. Ok? Então essa é a maneira de você conseguir visualizar o ângulo formado por retas reversas. Ok? Retas perpendiculares, pessoal, é quando elas forem concorrentes, possuem um ponto em comum, mas elas vão formar um ângulo de 90 graus, por isso perpendiculares. Elas vão formar aí um ângulo reto. Retas ortogonais, quando formam um ângulo reto
inclusive as reversas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir perpendiculares com ortogonais, tá? Não quer dizer que por ser ortogonais que elas são perpendiculares. Para ser perpendiculares, você tem que ter um ponto em comum. Retas ortogonais não, tá? Você pode ter o ponto em comum, como não, que é o caso das retas reversas, tá? Que a gente está fazendo aqui, ó, justamente aquela representação, né, para encontrar o ângulo formado entre as retas reversas. Então aqui é a mesma contextualização para você visualizar o ângulo reto, beleza? Que elas podem ser ortogonais, tá? Elas podem formar o ângulo de 90 graus. Bom, retas ortogonais, tá, pessoal? Olha lá a observação que a gente está fazendo aqui, ó. São retas reversas que formam um ângulo de 90 graus ou as retas perpendiculares. Então, as retas perpendiculares, elas são ortogonais, mas não quer dizer que as ortogonais são perpendiculares, beleza? Elas só podem formar aí um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui nós temos um sólido que está aparecendo, vamos comparar aqui as suas arestas, né? E vamos verificar o que está acontecendo, se elas são perpendiculares, ortogonais ou paralelas, tá? Então, se você pegar aqui, ó, a aresta A e a aresta B. A aresta A e a aresta B, elas são perpendiculares, porque elas estão, ó, formando aqui um ponto em comum, elas são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então são perpendiculares. As arestas C e G. Então nós temos aqui, ó, a aresta C e G. Percebam que aqui nesse sólido elas vão ser paralelas, elas estão a uma mesma distância, né? Então vão ser paralelas. Agora, as arestas F e H. Perceba que a F e a H, pessoal, olha lá, elas são reversas, estão em planos distintos e estão formando o ângulo de 90 graus. Se você projetar paralelamente a F para cá, ó, você sabe que ela vai ter um F' formando aqui um ângulo de 90 graus. Por isso a gente fala que elas são ortogonais, beleza? Mas são retas reversas que formam um ângulo de 90 graus. Arestas E e D. Aresta E e aresta D, ó, a mesma contextualização, né? Ó, aqui você tem a aresta e aqui você tem a aresta D, ok? Elas vão formar também um ângulo de 90 graus, ok? Então, por isso elas são ortogonais. Então, essa é a diferença entre perpendiculares e ortogonais. Agora nós vamos ver algumas situações no qual nós consideramos a determinação de um plano, tá? A primeira representação é por três pontos não colineares, que a gente já conhece desde a geometria plana. Então, três pontos não colineares determinam um plano, ok? Uma outra determinação do plano é através de uma reta e um ponto fora dela vai determinar também o plano. Beleza? Então lembra lá que isso aqui é uma ideia de determinação de plano. Outra determinação de um plano é com relação às duas retas paralelas distintas. Então, se eu tiver duas retas paralelas distintas, coplanares, então é claro, ela vai determinar um plano, ok? Duas retas também concorrentes vão determinar um plano. Olha lá, quanta coisa, hein, pessoal? Não vamos se perder aí, tá? Retas paralelas, retas concorrentes também determinam plano. Reta e um ponto fora dela também determinam plano. Três pontos não colineares também determinam um plano. Beleza? É muita teoria, mas é sempre a boa leitura, a gente vai memorizando pelo menos algumas situações mais importantes. Quadrilátero reverso. O que é um quadrilátero reverso, pessoal? Olha lá. São um quadrilátero cujos vértices não são coplanares, ou seja, não há plano que os contenha, né? A questão de coplanar é porque está no mesmo plano.
Se eles não são coplanares, é porque não estão no mesmo plano. Como a observação que nós temos ali, ó, temos dois planos sendo representados e esses vértices não são coplanares, estão em planos diferentes. Então nós temos aí um quadrilátero reverso, beleza? Posições relativas de reta e plano. Uma reta está contida em um plano quando ela tem dois pontos distintos pertencentes ao plano, beleza? Então, olha lá, a reta só está contida no plano se tiver dois pontos que pertencem a ela, também tem que pertencer ao plano. Uma reta e um plano são concorrentes ou secantes quando tem um ponto em comum. Então, a intersecção entre a reta e o plano vai ser o único ponto. Se isso acontecer, nós vamos falar que essa reta e este plano, eles vão ser secantes, ok? Uma reta é paralela a um plano quando elas não têm ponto em comum, pessoal. Então, olha lá. Então, não tendo ponto em comum, eu posso dizer que esta reta é paralela a este plano. Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho dos conceitos sobre paralelismo entre reta e plano. Então, nós temos aqui o primeiro caso. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela ou reversa a qualquer reta do plano. Então, como que a gente pode perceber aqui, ó? Eu tenho essa reta R, ok? Ela é paralela a este plano azul que está aqui. Então, se ela é paralela a este plano, eu posso dizer então que ela vai ser paralela a uma outra reta, ok? Ou ela vai ser reversa a uma reta deste plano. Beleza? Olá, pessoal, mais uma ideia aqui sobre paralelismo entre reta e plano. Quando é que uma reta vai ser paralela a um plano? Se uma reta não está contida nesse plano e é paralela a uma outra reta do plano. Então você tem aqui, ó, uma reta S e uma reta R. Ambas não são coplanares. Então, se R é paralela a S, então você pode dizer que R é paralela ao plano que contém S. Ok? Agora nós vamos ver posições relativas de dois planos. Dois planos eles podem ser concorrentes ou secantes. Se isso acontecer, o que há em comum entre eles vai ser uma única reta, beleza? Então, uma única reta será a intersecção entre esses planos. Dois planos eles também podem ser paralelos coincidentes, se todos os pontos forem em comum. Então, olha lá, são posições relativas entre planos, né, pessoal? Concorrente ou secantes e agora paralelos coincidentes. Mas também nós temos as situações de planos que podem ser paralelos distintos, tá? Quando não possui ponto em comum. Alguns conceitos aí sobre paralelismo entre planos. Se dois planos são paralelos distintos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro. Aí, pessoal, tem alguns postulados, alguns conceitos aqui que são um pouco até de deduções, né, de lógica que você consegue pensar e deduzir essas verdades. Beleza? Então, tem como este caso, né? Se dois planos são paralelos, distintos, então é claro, qualquer reta que pertencer a um deles será paralela ao outro. Então é uma questão também um pouquinho da lógica aqui, né? Mais uma situação, olha lá. Se dois planos são paralelos distintos, toda reta concorrente com um deles é concorrente ao outro. Olha de novo aqui, ó, a ideia do conceito da lógica que eu falei para vocês, né? Tem algumas deduções, algumas proposições aqui que são bem claras para a gente, né? Se um plano é paralelo ao outro e nesse plano contém uma reta concorrente, é claro que essa reta também será concorrente ao outro plano, ok? Mais uma ideia: se um plano contém duas retas concorrentes,
que são paralelas a um plano, então esses planos também são paralelos. Outra vez, não vou ficar, né, falando a mesma coisa para vocês, eu acho que vocês já entenderam o conceito aqui, né? A gente está falando sobre paralelismo entre planos. Então, qualquer situação que é existente aqui, por exemplo, que está qualquer conjunto de pontos contidos em alfa, esses pontos serão também paralelos ao beta, tá? Então eu acho que a gente já conseguiu pelo menos entender esses conceitos também do paralelismo entre planos, que está bem tranquilinho. Agora aqui, pessoal, vamos começar a verificar alguma ideia de perpendicularismo, tá? Agora entre reta e plano. Perpendicularismo a gente viu, né? E tem que haver algo em comum. No caso, uma reta e um plano, você vai ter aí um ponto em comum entre eles. Só que uma reta só será perpendicular ao plano se esta reta for perpendicular a todas as retas pertencentes a este plano. Se isso acontecer, eu posso falar que essa reta é perpendicular ao plano, beleza? Lembrando lá, perpendicular, formando o ângulo de 90 graus, ok? Agora, uma reta ela é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela também é perpendicular ao plano, tá? Então é como se fosse uma ideia de consequência do que a gente acabou de falar, né? Se existem duas retas concorrentes de um plano e essa reta ela é perpendicular a essas duas retas concorrentes, então logo ela é também perpendicular ao plano, ok? Planos perpendiculares. Então, olha lá, o que, que há em comum entre planos perpendiculares? Eles vão formar, é claro, uma reta, né? E aí, essa perpendicularidade tem que formar um ângulo de 90 graus, ok? Então, olha lá, dois planos são perpendiculares, se um deles contém uma reta que seja perpendicular ao outro, ok? Se tiver uma reta perpendicular ao outro plano, que está contida em um deles, então você já sabe que esses dois planos eles serão também perpendiculares, ok? Projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal, pessoal? Lembra lá, ortogonal é algo que vai formar 90 graus. Então é uma projeção que você vai fazer que vai formar um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente está visualizando a projeção de um ponto P em relação ao plano alfa. Então essa projeção, você está fazendo ela numa direção ali, né, formando um ângulo de 90 graus. Então posso dizer que o P' é uma projeção do ponto P em relação aí, né, claro, ao plano alfa. Bom, mas essa projeção pode ser feita com reta, pode ser feito com figuras, tá? Então ali a gente fez com ponto, mas a projeção sempre 90 graus pode ser feita acerca de reta, acerca de alguma figura, beleza? Então olha lá, segmentos. Então a projeção ortogonal sempre vai ser formando 90 graus, ok? Vale a observação aqui, ó. A projeção ortogonal de um triângulo ABC sobre um plano alfa pode ser um segmento de reta ou um triângulo ABC. Isso vai depender da posição que o seu triângulo tem sobre o plano, tá? Então pode formar de fato um segmento ou pode formar de fato um triângulo ABC. Beleza? Então aqui a gente pode fazer projeções de ponto, de reta, de segmento, de figura plana, como quadrado, como triângulo e assim por diante, sempre formando 90 graus. Aqui agora nós vamos ver um exemplo da projeção de uma figura. Então olha lá, projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é o conjunto das projeções ortogonais de todos os pontos da figura sobre esse plano. Beleza? Então olha lá, sempre ortogonal, sempre 90 graus. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre alguns conceitos de distância, beleza? Então, olha lá. Dados dois pontos A e B, a distância entre eles é a medida do segmento AB, ok? Então, a medida do segmento AB vai ser a distância entre esses dois pontos. É claro, se A e B coincidam, então nós vamos dizer que a distância entre eles vai ser igual a zero, ok? Aqui a gente está relacionando a distância de um ponto em relação a uma reta.
Então, para calcular a distância entre um ponto e uma reta, nada mais é do que a projeção ortogonal desse ponto em relação à reta, ok? Agora, se o P pertencer à reta, então nós vamos dizer que a distância vai ser zero, ok? Então esse conceito sempre vai permanecer para para os outros conceitos também, tá? Então vamos ver aí mais um pouquinho das distâncias. Aqui a gente viu distância entre pontos, distância entre ponto e reta, e aqui nós vamos falar sobre a distância de um ponto e um plano alfa. Agora nós vamos falar sobre a distância de um ponto e um plano, tá? A distância entre um ponto e um plano sempre vai ser a distância deste ponto ao plano com uma projeção ortogonal, tá? Sempre fazendo uma projeção ortogonal, e aí nós teremos o comprimento a ter a distância aí desse ponto a este plano. E é claro, se o ponto P pertence ao plano, então a distância entre eles a gente vai falar que é zero. Agora, quando uma reta e um plano têm um ponto em comum, a distância entre eles é zero. Agora, quando uma reta é paralela a um plano, a distância entre eles é a distância de um ponto qualquer da reta ao plano, e sempre fazendo uma projeção ortogonal, tá? Então essa distância vai ser sempre ortogonal. Dois planos têm um ponto em comum, então a distância entre eles, de novo, né, pessoal, ó, só pode ser zero. Agora, quando esses planos são paralelos distintos, então nós vamos ter lá, ó, entre eles, a distância de um ponto qualquer, feito uma projeção ortogonal, então nós teremos exatamente a distância entre esses planos, ok? Duas retas têm um ponto em comum, então a distância entre elas, de novo, zero. Agora, quando duas retas são paralelas distintas, então a distância entre elas é igual à distância de um ponto qualquer de uma delas em relação à outra, sempre fazendo uma projeção ortogonal. Qualquer ponto pertencente a qualquer uma dessas retas e faz a projeção ortogonal, teremos aí o comprimento, teremos aí a distância. A distância entre duas retas reversas, olha lá, é a medida do segmento que tem uma extremidade em cada reta e é perpendicular a ambas. Então, olha lá o que está acontecendo, ó. É um segmento que é perpendicular às duas retas. Então, nós temos aqui, ó, o segmento que nós estamos traçando aqui, ó, como se fosse a projeção do ponto P em relação a qualquer uma das retas, né? A gente pode considerar um ponto, e aí essa projeção forma esse segmento. Esse segmento é a distância entre essas duas retas reversas, sempre perpendicular, formando 90 graus. Bom, aqui nós teremos alguns exercícios para a gente discutir, tá? Já está com as resoluções aqui para a gente já perceber o que está acontecendo em cada um deles. Então vamos lá, ó. Represente um plano alfa, então nós desenhamos um plano alfa, dois pontos A e B. Então estão representados pontos A e B, que pertence a alfa. Um ponto C fora de alfa, e aí ele pede para colocar aqui, ó. Eu quero as retas R e S determinada pelos pares dos pontos AB, BC. Então você tem duas retas, uma reta passa por AB e a outra passa por B e C, tá? Então olha lá, reta R, que a gente considerou aqui, está passando por AB, reta S está passando por BC, respectivamente. Pronto. Então, essa representação é exatamente o que ele está pedindo no enunciado para nós, certo? Bom, então vamos ter uma outra observação aqui, ó. Outro fato que aceitaremos também como um axioma, lembra lá, ó, axioma são postulados, né? A gente aceita como verdade sem haver a necessidade de demonstrar.
qualquer plano que divide o espaço em duas partes chamadas semi-espaços, né? Não tem como é que representa isso, né? Como é que a gente vai representar a divisão do espaço? Então, como a gente viu lá na teoria, um ponto divide uma reta divide um plano e um plano divide um espaço, tá? Então a gente viu lá na teoria, tá? Nos slides que a gente passou aqui na nossa teoria. Excluindo os pontos do plano divisor, os dois conjuntos restantes são semi-espaços abertos, são conjuntos disjuntos, que é aquela ideia que a gente falou, né? Um plano divide um espaço, então você divide aí em dois semi-espaços, ou seja, dois semi-espaços que são opostos, logo são disjuntos, beleza? Que são disjuntos, não possuem pontos em comum, não tem nada em comum, são diferentes, ok? Mais um exercício, são dados os planos alfa e beta concorrentes, pessoal. Planos concorrentes, eles vão formar uma reta, né? Então essa representação aqui nós temos plano alfa, plano beta e são concorrentes, ok? Eles estão intersectando aqui formando uma reta. Um plano gama intercepta os dois planos, passando pelos pontos A, B de alfa. Então, AB pertence a alfa e o C pertence a beta. Represente gama. Bom, esse desenho ele deu para a gente e a gente tem que desenhar o plano gama, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta passando por AB até encontrar a intersecção de alfa e beta, ok? E vai determinar um pontinho aqui, que a gente está chamando de ponto P, beleza? E traçamos uma outra reta por P e C. Então, nós teremos uma reta aqui, e aí nós vamos formar um plano, olha lá. Então, aqui na resolução está explicando exatamente o que nós fizemos, ok? Então, note que representamos o plano gama como uma espécie de triângulo achurado dos lados sinuosos. Então, essa representação aqui é o plano gama que a gente fez, ok? Então, essa é uma representação do que ele está pedindo neste exercício, beleza? Vamos lá, pessoal, mais um exercício para a gente finalizar a nossa aula, tá? São dados um plano alfa qualquer e um triângulo ABC retângulo em A fora do plano, ou seja, a intersecção entre o plano e o triângulo é o conjunto vazio. Então, esse triângulo ele está fora do plano, beleza? Sabe-se que o lado AB é paralelo ao plano. Então, nós temos aqui o lado AB paralelo ao plano. Represente a projeção ortogonal do triângulo sobre o plano. Então, pessoal, aqui a gente está desenhando um plano alfa, ok? E desenhamos um triângulo ABC retângulo em A, onde esse triângulo não está contido em alfa. Para fazer as projeções, né, aqui está descrito tudo o passo a passo que a gente está fazendo, mas primeiro passo é você traçar as perpendiculares, né, que são ortogonais aqui em relação ao plano, formando o ângulo de 90 graus. Você vai traçar essas ortogonais, né, essas perpendiculares que a gente tracejou. Vamos colocar as projeções dos vértices, né? Dos vértices, A', B' e C', ok? E vamos ter, é claro, a noção aqui que ele falou que AB é paralelo ao plano, tá? Se é paralelo, então todos os pontos pertencentes aqui a este segmento vão estar a uma mesma distância, ok? E aí cabe a seguinte observação, ó, se você reparar neste desenho, este segmento aqui, né, essa ponta do vértice C, ele está mais próximo do plano em relação aos outros vértices, ok? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Note que no caso representado abaixo, o vértice C é mais próximo do plano. Então, nós temos aqui um quadrilátero, que é o A', C', que é um trapézio retângulo. Então, esse quadrilátero que está sendo formado aqui desse lado, nós temos que é um
trapézio, ok? Agora, o quadrilátero que está sendo formado aqui no fundo, nós temos que ele vai ser um retângulo, ok? Então, essa representação consiste nesses quadriláteros, respectivamente, é um trapézio e um paralelogramo, tá? Ou seja, paralelogramo a gente sabe que vai ser um retângulo. Então, essa é a projeção ortogonal desse triângulo acerca aí do plano alfa. Bom, pessoal, então espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.